Grandes baleias estão apostando na queda do Bitcoin nesse momento, em uma semana decisiva para todos os mercados do mundo. Vou estar falando disso nesse vídeo, vou estar atualizando a análise gráfica do Bitcoin, que teve um final de semana calmo, mas a semana pode ser muito agitada. Também vou estar atualizando a análise dos eventos macroeconômicos que teremos nos próximos dias, o que pode impactar os mercados. Vou falar disso, vou falar da análise de sentimento do Bitcoin, vou atualizar também a análise dos gráficos das principais criptomoedas do mercado. Mas antes de continuar, pessoal, primeiramente não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like aí embaixo para dar aquela força, deixar seus comentários também aí embaixo. E pessoal, se vocês ainda não seguem o nosso canal no Telegram, não deixem de seguir, porque lá as novidades chegam em primeira mão. Na maioria das vezes em que aparecem notícias relevantes, eu mando lá, tá? Então não deixem de acompanhar, o link vai estar aí no primeiro comentário fixado nesse vídeo, tá? Bora lá falar da situação do Bitcoin, comentar sobre o que está acontecendo hoje. E indo aqui para o gráfico do Bitcoin, meus amigos. Gráfico de 1 hora, difícil achar algum padrão aqui, tá? Na semana passada a gente vinha fazendo ali um ombro, cabeça, ombro invertido, né? E ele ainda não foi invalidado, viu? A gente tinha feito um, falhou, e aí agora o mercado aparentemente começou a fazer outro ali no sábado, né? O alvo estaria lá na região dos 91 mil dólares. Só que isso aí vai depender de o Donald Trump deixar, meus amigos. Até porque temos aí notícias de baleias apostando na queda do Bitcoin, que eu já vou falar daqui a pouco aí disso, tá? Essas baleias aí estão fazendo uma aposta que ele pode cair abaixo dos 70 mil dólares em breve. Mas o gráfico aqui ainda estaria com aquele cenário do ombro, cabeça, ombro invertido. Não consigo ver aqui um outro padrão muito claro no gráfico de 1 hora. Tá? Eu posso forçar a barra aqui, né, e desenhar aqui uma possível cunha ascendente, que é o padrão de baixa. Mas é aquela história, pessoal, a gente ainda não teve um rompimento aqui de uma possível cunha ascendente que indicaria queda. Tá? Caso o Bitcoin perca, né, rompa para a baixa região dos 81 mil dólares, aí a gente pode falar aqui em triângulo, em cunha ascendente, né? E aí a gente teria um alvo para o Bitcoin se ele perder os 81 mil dólares para baixo, lá na região dos 72, tá? Mas, como eu disse, ainda não rompeu, agora está em 83, tá? Tempos gráficos maiores, pessoal, nos tempos gráficos maiores a situação continua meio ruim para o Bitcoin, porque apesar da subida aí que a gente vem tendo desde a sexta-feira, a gente não teve aí uma reversão daquele cenário do topo duplo que o Bitcoin rompeu alguns dias atrás, que ele rompeu lá no dia 25 de fevereiro, tá? Ele formou ali um padrão gráfico conhecido como topo duplo, que acontece quando você faz dois topos, o mercado reverte e rompe para baixo a região de suporte, e o alvo daquele topo duplo está lá na região de aproximadamente 71 mil dólares, tá? Então, nos tempos gráficos menores, a gente ainda teria alguma esperança de alta, mas já nos tempos gráficos maiores, onde as coisas costumam demorar um pouco para acontecer, a gente não conseguiu reverter a tendência de queda, tá? Lembrando que a gente está falando aqui de um gráfico diário, e eventos no gráfico diário, eles podem demorar dias, talvez semanas e às vezes até meses para acontecer, tá? Então, não quer dizer que é porque o Bitcoin rompeu lá no dia 25 de fevereiro um topo duplo para baixo que ele deveria ir no alvo ali na região de 73 mil dólares no mesmo dia, tá? Gráfico diário, essas coisas costumam demorar bastante, tá? Hoje, pessoal, também tivemos um evento importante que foi o fechamento do gráfico semanal, e ao contrário da semana passada, né, que foi fechada ali com o candle demonstrando força, demonstrando que a queda ainda não tinha acabado, e de fato a gente vê aqui que depois o mercado ele caiu um pouco mais ali na semana seguinte. Hoje, pelo menos, a gente teve o fechamento de um gráfico semanal aí mais tranquilo, tá? Na verdade, esse candle aqui da última semana, ele é um candle que ele pode indicar continuação da tendência prévia, tá? Mas, de qualquer forma, não é um candle tão indicativo de queda como o da semana anterior, tá? Então, se você me perguntasse, Tainan, olhando só o gráfico, ignorando todo o resto, você estaria mais para queda ou para alta nesta segunda-feira? Eu estaria mais para queda, tá? Eu acho que a gente tem mais sinais aí nos gráficos indicando uma continuação do movimento de queda que a gente vinha tendo aí desde o final de janeiro, quando o Bitcoin começou a despencar e puxar as altcoins para baixo, né? Pessoal, a gente não pode deixar de olhar para o mercado americano, porque esse momento
ele é bastante complicado, tá? Ah, pessoal, eu já ia me esquecendo de falar aqui das baleias, viu, meus amigos? Essa carteira aqui que aparece aqui em cima, algumas pessoas aí estão especulando que pertence aos filhos, né, ou à família do Donald Trump, tá? Essa notícia aí tá correndo no final de semana, pessoal. E, meus amigos, para quem não sabe, isso aqui, Hyperliquid é uma corretora descentralizada aí que permite, eu acho que é descentralizada, que permite fazer operações de futuros, tá? Não estou fazendo propaganda, só estou mostrando aqui, tá? E especulam-se que os filhos do Donald Trump podem estar com posições. A gente vê aqui embaixo, pessoal, que eles abriram uma posição short no Bitcoin em 83.923 dólares. Eles colocaram, pessoal, nessa posição aproximadamente 456 milhões de dólares, tá? Eu acho que é isso mesmo, é muita coisa, pessoal. O preço de liquidação deles está em 85.897. Então, eles estão muito alavancados, eles estão em 40 vezes alavancado, tá? Vou mostrar aqui embaixo para vocês. Olhem isso aqui, pessoal, eles estão muito apostando aí, é uma baleia que está apostando valores muito altos na queda, tá? Eles estão pagando de funding rate, pessoal, olha isso aqui, tá? Eu acho que é isso mesmo, eu não estou acostumado a usar essa corretora, não sei dizer, mas parece que eles estão pagando quase 400 mil dólares de funding rate, tá? Isso aqui é uma coisa absurda, tá? Eles estão usando aí aproximadamente 11 milhões de dólares de margem, tá? E se o Bitcoin for lá em 85.892, eles vão perder todo esse dinheiro aqui, esses 11 milhões que eles colocaram de margem, tá? Eles agora estão com lucro não realizado de mais de 6 milhões de dólares, tá? E o mercado agora está em 82.784 e eu não sei, tá? Disseram aqui, deixa eu ver se eu consigo ver isso aqui, tá? Que eles têm alvos para essas posições aí, em pontos aí que estão muito abaixo, tá? Vamos ver aqui se a página carrega, né? Se eu consigo ver. Aqui eu acho que eu não vou conseguir ver, tá? Mas eu ouvi dizer que eles estariam com targets, né? Com alvos para essa queda lá na região dos 70 e poucos, até abaixo dos 70 mil dólares, meus amigos. Isso é loucura, tá? Ao mesmo tempo eles estão em long, com alavancagem de 5 vezes no token Melania, né? Será que eles sabem de alguma coisa que nós não sabemos? Eu não sei, tá? Não tem como aí afirmar, porque eu já vi muitas baleias sendo liquidadas, por isso que eu sou bastante cauteloso com esse tipo de notícia, de baleia abrindo posição, fechando posição. Já vi muita baleia perder muito dinheiro por aí, mas não deixa de ser um tema que está sendo falado, porque eles estão dizendo que essa carteira ela é associada à família do Trump, né? Então, a gente vai ver aí, tá? Mas vamos aí falar da macroeconomia, eu vou mostrar por que essa semana vai ser tão conturbada. E muita atenção, pessoal, porque amanhã, segunda-feira, dia 17 de março, a gente já vai ter dados macroeconômicos extremamente relevantes. Às 9h30 da manhã a gente vai ter divulgação de vendas no varejo e núcleo de vendas no varejo, que é um dado muito importante para os mercados americanos e para a economia do mundo inteiro neste momento em que existe receios de que os Estados Unidos possam estar entrando em recessão. Os últimos dados do mercado de trabalho, o último payroll, outros dados de atividade econômica têm mostrado um enfraquecimento da atividade econômica, o que tem reacendido aquele temor de recessão nos Estados Unidos. E amanhã a gente vai ver como estão as vendas no varejo, né? Que é a venda aí no comércio em geral, que a gente vê para o público, para o consumidor final. Aí a gente vai saber aí se a gente teve um desempenho melhor ou pior do que o esperado em fevereiro, tá? Eu penso que se vier igual o esperado, que, por exemplo, para o índice cheio de vendas no varejo é 0,6 e para o núcleo 0,3, se vier dentro do esperado, ok, talvez o mercado não faça muita coisa. Se isso aqui vier acima do esperado, ótimo. Agora, se esse número de vendas no varejo vier abaixo de 0,6 e o núcleo abaixo de 0,3, como aconteceu lá em fevereiro com o dado divulgado de janeiro, aí, meus amigos, a coisa pode complicar. O mercado pode se assustar e pode voltar a falar que a economia dos Estados Unidos está entrando em recessão. Tá? Que é o tema aí, que é um dos temas que tem mexido bastante com o mercado nas últimas semanas. Tá? Essa semana, pessoal, vai ser extremamente decisiva, porque quarta-feira a gente vai ter decisão de taxa de juros do Fed. A taxa de juros provavelmente vai ser mantida em 4,5%, tá? Mas o mais importante da quarta-feira vão ser as projeções econômicas do FONC, do Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, que vai estar trazendo aí
algumas informações muito relevantes a respeito aí do que vai acontecer com os juros, do que vai acontecer com a inflação nos próximos meses, o que eles esperam para a taxa de juros, tá? Porque o mercado está precificando nos últimos dias que a gente vai ter cortes de juros a partir de junho, tá? O mercado está precificando 3 cortes de 25 pontos neste ano de 2025. Será que esses cortes vão fazer parte dos planos do Fed ou será que é só o mercado especulando? A gente vai saber. Se esses cortes não estiverem nesse documento, a gente pode ver o mercado caindo. Quem sabe essas baleias estão shortando porque sabem de alguma coisa, né? Eu não sei, estou especulando, tá? Mas é muito estranho alguém apostar alavancado milhões de dólares assim do nada, né? Eu não acho que alguém faria isso aí à toa, tá? Quinta-feira a gente vai ter pedido inicial de seguro-desemprego, índice de atividade industrial do FED da Filadélfia. Então o destaque da semana aí fica para quarta-feira e também para o Donald Trump, que a qualquer momento pode falar alguma coisa, tá? E em termos aí de geopolítica, pessoal, tivemos uma notícia que chamou muita atenção neste final de semana, de que o Donald Trump ordenou um ataque em grande escala contra os rebeldes Houthis no Iêmen, né? Tainan, isso aí é perigoso? Pessoal, é perigoso se envolver o Irã, tá? Porque o Irã realmente ele tem uma força capaz ali de fechar, de atrapalhar o comércio global se ele quiser, tá? Enquanto o Trump estiver atacando ali um grupo rebelde, que no caso são os Houthis, eu acho que não muda muito, tá? O problema é se chegar em países aí que exportam grandes quantidades de petróleo e eles forem afetados, aí a gente pode ter um problema, tá? De qualquer forma, os preços do petróleo já estão subindo nessa noite de domingo com esse temor aí de escalada no Oriente Médio, né? O temor do mercado, pessoal, é se envolver o Irã. Enquanto os Estados Unidos estiverem ali atacando, sei lá, qualquer outro grupo ali, beleza. Mas eles ameaçaram o Irã, tá? Vamos torcer aí para o Irã não entrar no meio disso, para os Estados Unidos não fazer nada com o Irã, para as coisas ficarem estáveis. Porque se acontecer qualquer coisa envolvendo Irã e Estados Unidos nos próximos dias, a gente pode ver o preço do petróleo disparar e, consequentemente, a gente pode ver bolsas americanas caindo forte e também criptomoedas, já que o preço do petróleo subindo acaba impactando a inflação. E a gente já está no cenário bastante delicado aí com a economia americana se enfraquecendo, pelo menos segundo os últimos dados macroeconômicos. Então é um novo tema aí para a gente acompanhar nos próximos dias, tá? Em termos de análise de sentimento, pessoal, temos o long short ratio estável aí nesse final de semana, não tivemos grandes subidas, ele está em 1,6 agora aproximadamente, não está tão alto, o open interest tem caído aí ao longo do final de semana, o que é normal, tá? O pessoal não está querendo abrir novas posições aí, o funding rate está relativamente baixo, aqui no TRDR a gente não vê sinais muito claros de que o mercado vai de forma muito forte para alguma direção nas próximas horas, mas o mapa de calor de liquidações está estimando que a galera está apostando na queda, tá? Segundo aqui o Liquidation Rate Map, tem uma galera para ser liquidada se o Bitcoin for lá nos 86 mil dólares, tá? Esse tipo de coisa, inclusive, me faz ter uma cautela com esses eventos que eu comentei de baleias aí operando, né? De seguir baleias por causa disso. As baleias também podem errar, tá? E essa liquidez que surgiu aí hoje, inclusive surgiu hoje, viu, pessoal? A gente vê que ali nos 86 mil dólares apareceu bastante liquidez hoje. Com certeza do pessoal que viu ali que essas baleias ali, que podem até ser ligadas ao Donald Trump, estão apostando na queda e o pessoal está tentando fazer o mesmo, né? Copiando os trades dessas baleias. O problema é que o pessoal está colocando muita liquidez aqui acima e as corretoras podem aproveitar aí para tomar o dinheiro desse pessoal, dando um susto aí, jogando o mercado ali nos 86 mil dólares, tá? Então, muito cuidado com isso, com esse negócio de seguir baleia, porque o mapa de calor de liquidação aqui está mostrando que quem apostar na queda agora vai estar aí de um lado bastante perigoso, principalmente se estiver com a liquidação ali próximo dos 86 mil dólares, tá? Em termos de análise das principais criptomoedas, pessoal, a gente tem aí a dominância do Bitcoin neste final de semana aí, bem estável, né? Não tem feito grandes movimentos, mas eu ainda estou bastante preocupado com a dominância do Bitcoin, tá? Porque a impressão que eu tenho é que ela está formando um triângulo ascendente. Se ela romper isso aqui para cima, a dominância do Bitcoin pode subir muito e, consequentemente, as altcoins podem cair bastante, tá? Gráfico da Ethereum, o pessoal tá meio parado aí nesse final de semana, mas não conseguiu reverter aquele
topo duplo com alvo lá na região de $1.100 para mim. A Ethereum está com alvo ali na região dos $1.100. Tá Solana, meus amigos. Gráfico da Solana, não consigo aqui ver novos padrões, tá? Ela tinha feito ali na semana passada um ombro cabeça ombro invertido com alvo nos $151, mas ela tá quase invalidando. Ela vai invalidar esse ombro cabeça ombro invertido aqui se ela for ali abaixo dos 120, tá? Mas no ponto em que a Solana está aqui já começou a ficar complicado. No final de semana ela rompeu para baixo ali um topinho duplo, né, um padrão de reversão. Já bateu o alvo desse topo duplo, mas fato é que aquela alta ali que a gente teve na quinta e na sexta-feira, ela meio que se perdeu aqui, tá? A gente não tem a continuação mais daquele movimento por enquanto. Vamos ter aí que ter uma semana muito positiva para isso acontecer. Da Cardano, pessoal, não consigo ver padrões gráficos novos, tá? O que eu vejo é o que eu já tinha visto nos últimos vídeos, um topo duplo com alvo lá na região de 55 centavos de dólares. Binance Coin, meus amigos, quase batendo no alvo ali do ombro cabeção ombro invertido. O alvo está na região dos 626, ela já bateu em 623. Eu consideraria que já foi alcançado, tá? Eu não abriria uma nova posição aqui apostando na alta da Binance Coin. XRP rompeu para cima o ombro, cabeça, ombro invertido com alvo lá nos 2,62, mas ainda não buscou o alvo, tá? Eu acho que vai depender muito da direção do mercado, mas a XRP ainda não invalidou aqui esse padrão. Dogecoin, pessoal, tá lutando ali, tá estagnada na região dos 17 centavos de dólares, né? Outra moeda importante aí, tá? A Tron, pessoal, Tron tá caindo, tá? E a Tron parece estar ali dando início ao rompimento de uma região de suporte, que é a região ali dos 22 centavos de dólares, tá? Então não tá legal isso aqui, mas eu não consigo cravar um alvo para a Tron aqui, porque acho que não tem nenhum padrão muito bem definido aí, tá? Mas ela tá perdendo uma região de suporte. Tom, pessoal, moeda do Telegram, tá? No sábado ela subiu muito forte, chegou a subir ali mais de 20% no sábado, 22%, após o Duran Palov, né? Palovs, que sei lá, que é o fundador do Telegram, ter sido aí, ter recebido a permissão para sair da França e ir para Dubai, tá? Isso aí reanimou o mercado, né? Uma vez que ele foi preso, tá? O fundador do Telegram, que é um dos aplicativos aí mais usados hoje em dia, chegou a ficar preso aí alguns dias lá na França no ano passado, e desde então a moeda do Telegram aí, que é o token Tom, né, que tem até uma rede que está crescendo bastante em usuários e tal, ela aí desde isso o token Tom tem caído, tá? O token entrou em tendência de baixa, e com esse evento de ontem o mercado se animou no sábado aí. Mas isso por si só, pessoal, não garante que a moeda vai continuar na tendência. A gente precisa do resto do mercado continuar forte aí, tá? Se a gente olhar aqui o gráfico, a gente pode dizer que ela rompeu para cima ali uma espécie aqui de, não sei, tá meio forçado isso aqui, mas uma cunha descendente aí, tá? Mas não teria um alvo muito longe não, tá? Se a gente fizer aqui uma projeção, a gente teria um alvo ali na região de aproximadamente 3,70, tá? Ela já está em 3,50, então não sei se compensa muito aí fazer uma aposta, tá? Avax, meus amigos, situação da Avax aí tá difícil, tá? Ela tava ali, parecia que tá formando um ombro, cabeça a ombro ali nos últimos dias, mas não conseguiu por enquanto, né? Não tá tendo força. E lembrando, a Avax, pessoal, se ela ficar muito tempo abaixo dos 17 dólares, ela vai formar um topo duplo gigantesco com alvo lá na região de 5,60, tá? AVE, meus amigos, o gráfico da AVE também não tá brincadeira, tá? AVE tá andando de lado, parecia estar formando aí um triângulo descendente nos últimos dias, e ainda parece, tá? Porque se você reajustar essa linha aqui, você vê que ela tem uma região muito clara de suporte ali nos 165 dólares aproximadamente, e uma região de resistência aqui que ela vem respeitando, né? Se ela romper para baixo ali a região dos 160, o alvo para ela vai estar lá no 144, tá? Pendle, pessoal, gráfico da Pendle para mim eu não consigo ver um padrão muito claro por aqui, tá? Outra moeda importante, NIR, tá? NIR subiu um pouquinho aí nos últimos dias, mas para mim ela continua ali tendo rompido para baixo um topo duplo com alvo lá na região de aproximadamente 95 centavos de dólares. SUI rompeu para baixo também ali um triângulo descendente que na minha visão tem alvo na região de 1,50, tá? Então veja aí, para a maioria das criptomoedas, uns sinais aí de queda, tá? A situação não tá fácil, vamos ver se essas baleias aí que estão apostando na queda do Bitcoin vão acertar ou não. Se elas acertarem, a gente vai passar a seguir elas com mais frequência, porque elas vão ser uma referência. Mas, lembrando, baleias também erram, tá? No mais, pessoal, desejo a todos uma excelente semana, um bom descanso e bons negócios. Até mais. Tchau, tchau.